Os que trouxeram a Bíblia sem perder tempo, abra ela comigo agora. No livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Capítulo de número 9. Gênesis capítulo de número 9. Versículo 20 a seguir. Gênesis capítulo de número 9, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez ele saber fora a seus dois irmãos. E então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que ele a visse. E despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e lhe disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos. E juntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja escravo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Amém e amém. Feche a Bíblia, coloque na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Feche os seus olhos. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que mais uma vez nos reunimos para aprender, e aprender contigo, porque o seu Espírito ainda é um grande professor. A sua igreja aqui reunida está representada pelos fiéis obreiros desta casa. E para obreiros, ó Pai, nós não medimos palavras e nem esforços, porque como pedra preciosa, todos nós precisamos ser lapidados. Como ouro precioso, para ter valor, precisamos ser burilados pelo fogo. Então eu te peço nesta noite, cerque este lugar com a sua presença, e envia anjos do céu para estar conosco nesta reunião. Senhor, se puder, envia anjos de fogo para estarem aqui. Que esses anjos comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e que todos aqueles que são possuídos pela sua presença sintam que o Senhor está neste ambiente. Na medida em que eu estiver falando, o Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para trazer a revelação, o Senhor tem liberdade para apaziguar as tormentas da vida. Senhor, não nos deixe sozinhos nessa noite. Que esta reunião com líderes não seja apenas uma mera reunião formal, mas que haja um mover do seu Espírito aqui. Senhor, assim como aquele cozinheiro preparou aquele grande guisado do qual iremos participar, e o cheiro é tão agradável, que a comida espiritual que o Senhor vai nos servir tenha o mesmo sabor, tenha o mesmo perfume, e que o Espírito Santo faça essa comida banhado a azeite, e que na medida em que começarmos a degustar a sua palavra, haja saúde, haja força, haja fé, e o seu nome seja glorificado para sempre. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. É o que eu te peço agora e sempre. E todos digam amém. Tome seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Queridos e queridas, eu vim preparada para pregar num culto evangelístico,
e fui tomado de surpresa que era um culto para obreiros, e reunião para trabalhadores, para obreiros, para pessoas especiais, geralmente não são muito digestas, porque às vezes nós precisamos aparar as arestas. Mas eu trago nessa noite para vocês uma mensagem que, se eu conseguir verbalizar ela, eu acredito que Deus derramará um bálsamo sobre todos nós, e haverá cura sobre a nossa vida nessa noite. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis é uma aventura. É voltarmos no velho mundo e tentarmos, através dos olhos de Moisés, contemplar como foi o início de todas as coisas. Os que estão me ouvindo sabem muito bem que os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E Moisés recebeu a revelação deste livro quando ele estava em uma campanha profunda de jejum. Não apenas um jejum, mas um jejum duplo. Em Deuteronômio capítulo 9, verso 16, você vai encontrar isso. A Bíblia diz que Noé subiu o alto da montanha para um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele recebeu as tábuas da lei, e quando ele retorna para o seio de Israel, a Bíblia diz que ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E então ele quebra as tábuas e volta para o alto da montanha, e é ele quem diz: e mais 40 dias e mais 40 noites não comi pão e não bebi água. Então, na verdade, ele faz um jejum anormal, um jejum de 80 dias ininterruptos. E nesse período de 80 dias, a falência do corpo humano é natural, e quando a carne é mortificada, o espírito é agigantado. E Moisés recebeu uma revelação de Deus, e por misericórdia, a vida, porque era para ele ter morrido ali. Eu creio piamente que a revelação que ele tem dos primeiros 5 livros da Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, que Deus colocou ele diante de uma tela imensa e fez passar para ele todo o processo da criação, desde a eternidade passada, pela passagem do Big Bang, que eu não sei se você acredita na história do Big Bang. O Big Bang está na Bíblia Sagrada. Uma vez eu estava num debate lá em Brasília, pastora, e um humanista tentou falar para mim que nós cristãos éramos ignorantes acerca da evolução. E eu disse para ele: não, eu creio que houve o Big Bang. E ele travou. Mas como assim? Você quer com base no que? Eu digo: creio com base na Bíblia. E ele perguntou: ora, mas na Bíblia tem o Big Bang? Eu falei: tem. Ele falou: mas o Big Bang foi uma explosão da qual originou o mundo. Eu disse: pois bem, está na Bíblia o Big Bang. Ele falou: onde? Eu abri minha Bíblia digital no celular e li para ele Gênesis capítulo 1 e o versículo 3. Aí está o Big Bang. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa luz que Deus cria no versículo 3 do capítulo 1 não é o sol, não é a lua, são os átomos. Os átomos que mais tarde são partículas indivisíveis, que vão ser transformados em elétrons, íons, nêutrons, e tudo isso compõe a matéria. Então eu encontrei aqui Noé, ou melhor, Moisés assistiu tudo isso em loco, e por isso ele trouxe para nós a escrita bela do livro da Gênese. Gênesis é uma palavra portuguesada. Gênese é o início, o princípio. Aliás, eu tenho dificuldade em entender o primeiro versículo da Bíblia, porque aqui diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo não está traduzido de maneira correta. Não deveria ser no princípio, e sim a princípio, porque Deus não tem início e nem fim. O mundo pode até ter. Então não foi no princípio. Em que princípio? E sim a princípio. A mão dele, a mente dele se expandiu e trouxe à existência tudo que existe. Mas esse não é a pregação de hoje. No capítulo 9, eu tenho a história de Noé. Qual é o nome dele? Não ouvi? Pergunte para o seu irmão o que ele lembra de Noé. O que você lembra de Noé? Todo mundo já lembra da arca. E quando eu era novo crente, um dia eu fui pregar e eu fiz Moisés construir a arca. Eu fiz Abraão arrastar os animais para dentro da arca. Não conhecia muito direito a palavra, mas todas as vezes que lembramos de Noé, lembramos da tal arca. Arca essa que já trouxe uma confusão e que faz a mente das pessoas mais intelectuais desacreditarem
porque pelo tamanho da arca era impossível caber dentro dela todas as espécies de animais que existem hoje no nosso planeta. Todavia, os homens da evolução esquecem que os animais passam também por evolução, por adaptação, né? Não sei se você já viu, alguém já viu o urso branco aqui? Aquele urso polar da Coca-Cola. Quem já viu a propaganda da Coca-Cola? Quem já viu o ursinho branco? Por que aquele urso é branco? Pergunte para mim, por que, pastor? Quando houve a ruptura dos continentes da Terra, porque a Terra era uma crosta única, isso é chamado de princípio da Pangeia, que a Terra era uma única pedra, e houve um terremoto, e esse terremoto repartiu a Terra em pedaços. Os animais que estavam nesse terremoto foram separados por esse grande abismo que se abriu entre o planeta. Se você pegar o mapa mundi, pegue o mapa do Brasil e Angola, você vai ver que é como uma peça de quebra-cabeça, se encaixam. Então, quando os seres humanos e os animais foram separados, o corpo deles acabou se adaptando ao ambiente para a sua própria sobrevivência. Por que o urso polar é branco? Porque ele fica no meio da neve. Só assim ele consegue sobreviver para comer. Só assim ele consegue ser um predador. Ele se confunde junto com a neve, e assim ele consegue comer uma foca ou um peixe, outras coisas mais. Se ele fosse um urso escuro, como é o urso da floresta, os animais fugiriam dele. Então, assim como os animais, os seres humanos também se adaptam. Eu acho que você conhece a série de adaptação dos seres humanos. Se somos filhos de Adão e Eva, porque um é negro, o outro é branco, um é loiro, porque um tem cabelo ruim, outro tem cabelo liso. Tudo processo de adaptação. Noé viveu nesse tempo, num tempo em que a terra estava perdida. A Bíblia diz que houve uma corrupção, a corrupção do gênero humano. O ser humano havia se transformado em uma besta fera. A Bíblia diz que eles só sabiam conjugar alguns verbos. Eles sabiam casar, dar-se em casamento, comer e beber. Ou seja, não viviam em vida de produção, viviam em uma vida de prazeres extremos. E o prazer extremos levou-os à ilicitude. E a ilicitude fez com que aquela geração toda fosse punida pela mão de Deus. A Bíblia diz então que, vendo Deus que a raça humana estava corrompida, ele dá um grito dizendo: arrependo-me de ter feito o ser humano. Imagine Deus se arrepender da sua criação. Ele se arrependeu de nos ter feito. E com piedade, ele poderia ter destruído toda a raça humana, mas ele, com seus olhos, caminhou pela terra e encontrou uma família liberada ou liderada por um homem santo, por um homem puro, por um homem casto, por um homem honesto, por um homem bondoso. Diga comigo, bondoso. Mais uma vez. Lá na frente você vai entender por que eu estou falando isso. E é esse homem bondoso que ouve a voz divina. E a voz divina vem a ele dizendo: eu vou destruir o mundo, e eu quero que você faça uma grande barca, uma grande arca, um grande navio. E você vai colocar dentro deste navio para mim um par de todos os seres vivos que rastejam pela terra e caminham por ela e voam por ela. E Noé, sem ter nenhum tipo de dúvida ou constrangimento, inicia a construção de uma arca. Detalhe, ele não faz a arca perto do mar, ele não faz a arca perto do rio, nem de um lago, nem de um córrego. Ele faz a arca no meio de uma floresta. Ele com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, de posse de uma serra, começam a devastar uma certa parte da floresta daquele mundo antigo e inicia a construção de um navio extremamente gigante. Aquilo chamou a atenção de todas as pessoas do seu tempo. A notícia esparramou porque Noé levou 100 anos para construir aquela arca. 100 anos de 365 dias. É tempo para dedéu. Ele e os 3 filhos, com apoio das 3 mulheres e mais a sua esposa. Quando a arca está pronta, a minha Bíblia diz que Noé recebe uma orientação divina e os animais começam a se aproximar da arca. Eles se estabelecem dentro daquela arca e o tempo da maldição divina é chegado. Deus manda Noé se trancar dentro da arca. Noé se tranca dentro daquela arca por um tempo, até que o céu, pela primeira vez, fecha-se em uma nuvem extremamente densa, pesada,
e começa a ceder às comportas da eternidade. Isso assusta toda a população do seu tempo, porque a Bíblia diz que nunca havia chovido na terra. Hoje, quando olhamos para o céu e vemos as nuvens pesadas, já logo acreditamos que vai chover. Quando Noé, por 100 anos, fez uma pregação a quem lhe perguntava, Noé não saiu pregando de porta em porta, porque Deus havia dado a maldição sobre a raça humana. Aqueles que se aproximavam dele perguntavam: por que é isso? E ele dizia: vai chover. E quando ele dizia vai chover, as pessoas riam dele. Riam dele porque nunca havia chovido na terra. A Bíblia diz que a terra era regada por um mormaço que saía dela. Então nunca antes havia tido uma nuvem no céu capaz de derramar água. Por isso as pessoas não acreditaram na pregação dele. Mais ou menos como a gente que diz que qualquer dia desse Jesus vai voltar. Quando falamos em arrebatamento, em desaparecimento do povo, em abdução, as pessoas nos chamam de loucos, desequilibrados, malucos. Por isso que a Bíblia diz na boca de Jesus: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Mas nós acreditamos, amém? Pois bem, até aí as coisas vão acontecendo. Quando o primeiro trovão corta o céu, o primeiro relâmpago ilumina a madrugada, eu imagino o desespero dos homens e mulheres, porque eles estavam diante de um fenômeno. Quando começou a chover gradativamente e a chuva não parava, todos os rios, mares, lagos, ribeiros, vales começaram a se alagar. A Bíblia diz que a maldição foi tão terrível que não foi só o céu que abriu. A Bíblia diz que as comportas da terra se abriram. Todas as águas que estavam nos veios fluviais, todas as águas que estavam no lençol d'água, elas começaram a emergir. E a terra foi tomada por um dilúvio terrível. E por 40 dias e 40 noites, a terra foi sugada. E quando todos observaram que não havia mais vida, eu imagino que aquelas pessoas que haviam debochado e rido de Noé, correram ou nadaram até aquela arca, se atracaram com pedaços de madeira, com coisas mais leves do que a própria água, e começaram a espancar aquela arca. Batiam com força, gritavam. E aí acontecem algumas coisas que somente o leitor da Bíblia Sagrada, que tem paciência e curiosidade, vai compreender. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, ele fechou a arca por dentro, e veio o anjo do Senhor e fechou a arca por fora. Aqui está o início da minha prédica dessa noite. Fechar a arca por dentro, eu até entendo. Noé entrou dentro da arca e trancou ela. Se a arca já está trancada por dentro, por que o anjo do Senhor foi e trancou a arca por fora? Aqui está a minha meditação nessa noite. Quando eu pensei nisso e fiquei indagando Deus, a resposta que eu tive não foi nada boa. O Senhor disse para mim: eu tive que trancar a arca por fora, porque Noé era bondoso. Como assim? Não há ser humano que suporte ver o grito de uma criança. Sabendo que uma criança está à beira da morte, não há ser humano que, podendo salvá-la, não a salve. Noé ouviu o grito das crianças, ele ouviu o grito dos seus vizinhos, dos seus parentes, ele ouviu o grito das pessoas que o ajudaram, dos seus amigos, dos seus conhecidos. Todos eles espancaram aquela arca, dizendo: Noé, abre a arca. Eu acredito que Noé tentou abrir a arca, mas o anjo do Senhor havia lacrado a arca por fora. E quando o anjo do Senhor lacrou aquela arca por fora, Deus condenou toda a raça humana. E por 1 ano eles ficaram trancados dentro daquela arca. Ao final daquele ano, quando a arca ela estaciona no Monte Ararat, quando Moisés abre a arca por dentro e o anjo do Senhor a abre por fora, Moisés recebe de presente de Deus uma fortuna, porque ele recebe o mundo só para ele. Eu imagino os filhos, as noras, a esposa, a alegria de ter o mundo aos seus pés, de poderem escolher o que quisessem, de poder ter todas as minas de ouro, todas as minas de prata, todas as minas de pedras preciosas, de todos os frutos, de ter todos os peixes, todos os animais que agora estavam dentro da arca, ao sair iriam se reproduzir, eles teriam uma vida abastada e farta. O prêmio de Deus para Noé foi esse: Noé, você agora recebeu, por ter sido bondoso, o mundo aos seus pés. O entendimento que eu tinha era esse. Mas aí me vem a seguinte pergunta:
Se Noé recebe um presente tão lindo da parte de Deus, se ele recebe um prêmio tão grande, por que é que Noé vai plantar uma vinha e vai beber até cair? Hoje eu quero falar sobre o Noé bêbado. Hoje eu quero falar sobre o homem que todos os pregadores do mundo já malharam dizendo: esse irmão aí está parecendo Noé, bebe e enche a cara. Hoje eu quero tentar entender o que fez Noé beber. Você já parou para pensar nisso? Porque nós geralmente só lemos o final da história. A gente não tenta imaginar o que a pessoa passou para chegar àquilo. Quem já deu uma rápida olhada pela Bíblia Sagrada toda, eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, você vai encontrar alguns escritores da Bíblia dizendo assim: se você estiver triste, beba, para que se alegre o seu coração. Salomão escreveu isso. Desde que o mundo é mundo, o homem bebe para afogar as suas mágoas. Desde que o mundo é mundo, o homem bebe para sair da realidade. Porque quando se bebe, o álcool entra pelo sangue, atinge os seus neurônios, a pessoa perde a percepção. Não é que ela não sabe o que está fazendo, ela não tem controle sobre aquilo que ela está fazendo. É como se a pessoa se desligasse da realidade. É como se a pessoa saísse por um momento daquele inferno em que ela estava vivendo. Eu me lembro que o meu avô bebeu por 60 anos. Quantas vezes eu ia buscar o meu avô no bar? Peguei meu avô chorando muitas vezes em casa sozinho. Um dia eu tive coragem de perguntar à minha mãe o porquê. Minha mãe dizia que ele começou a beber daquele jeito o dia que a minha avó morreu. Só que a minha avó morreu e ninguém sabe até hoje como. Porque ele havia brigado com ela, ele expulsou os filhos de casa. Minha avó saiu para o meio do mato, botou as crianças debaixo de uma árvore. Quando ela voltou para casa para pegar uma coberta, e é meu avô que conta a história, que ele abriu a porta e ela caiu morta nos pés dele. Ninguém sabe a história. Só Deus sabe o que aconteceu. Deus e o meu avô. E o meu avô passou a beber. Ele parou de beber 3 anos antes de morrer, com 81 anos de idade, quando ele entregou a vida dele para Jesus. Porque aí Jesus veio e aliviou o coração dele. Então o homem bebe quando ele precisa desestressar ou afogar as suas mágoas. Eu comecei a tentar entender Noé. E eu confesso a vocês, queridos obreiros, eu chorei. Porque todos nós falamos de Noé como herói, falamos de Noé como homem bondoso, falamos de Noé como homem querido, falamos de Noé como um grande guerreiro, como um herói da fé. Só que nós esquecemos que Noé era um ser humano. E já pensou você ter que dormir depois que aquela arca abriu, e você andar pelas ruas, pelas estradas, pelos becos e vales, pelas fazendas, pelas florestas, e a cada 10 passos você encontrar um crânio, encontrar uma ossada, encontrar um féretro, encontrar um corpo de crianças, de jovens, de mulheres, e saber que você poderia ter salvo eles, mas que você foi o culpado deles não terem sido salvos. Você não teve força para salvá-los. Caiu sobre Noé o peso da morte da raça humana inteira. Ele só bebia por causa disso. Ele não conseguia conviver com a lucidez e saber que todas as vezes que ele estava lúcido, ele lembrava que o mundo inteiro morreu. E ele poderia ter feito alguma coisa e não conseguiu. Noé bebia por causa disso. E um belo dia, bêbado, ele estava dentro de casa sozinho. Esperava todo mundo sair, porque ele tinha vergonha de si mesmo. Ele bebeu tanto que, como não tinha mais quem tocasse música, porque os músicos do mundo tinham morrido, não haviam cantores, porque os cantores tinham morrido, só tinha ele e a família dele. Noé resolveu fazer um baile sozinho. E ele começou a dançar sozinho. E quando ele estava dançando, ele resolveu tirar a roupa. E ele ficou peladão dentro da casa dele. Pelado, bêbado, dançando. Até que a tenda da casa dele se abriu e entrou o filho mais moço. O nome do filho mais moço era Cão. Qual o nome dele? Algumas traduções dizem Cã, outras Cão. Quando o Cão, o filho mais moço, viu o pai, ao invés de ele se apavorar, ao invés de ele ficar com vergonha, ao invés de ele sair correndo,
A Bíblia diz que ele teve uma crise de riso. Ele riu da nudez do velho pai dele. E quando ele riu da nudez do pai dele, ao invés de ele cobrir o pai, ao invés de ele ajudar o pai, a minha Bíblia diz que ele saiu, procurou os outros 2 irmãos e foi fofocar. E contou para os seus irmãos: o pai está pelado lá dentro de casa, está dançando, está bêbado. E aí vem a parte mais bonita da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz no versículo 23, no capítulo 9. E então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, e andando de costas, andando como? Não ouvi, andando de? Com os rostos desviados. Desviados do quê? Da nudez do pai, para não ver a nudez do pai. Cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Isso me tocou profundamente. Noé teve um filho que o traiu, que riu da nudez dele e que expôs toda a vergonha do pai. Em compensação, Noé teve 2 filhos que pegaram uma capa de costas, um numa ponta e outro na outra, foram andando de costas, e quando sentiram que o pai estava aqui doente, estava pelado, não olharam para ele, cobriram o pai, enrolaram ele em uma toalha. Era a maneira deles dizerem assim: não queremos saber se é verdade ou não, porque pai é pai. Vou repetir: pai é pai. Para o filho que ama, ele sabe que não tem pai bêbado, não tem pai prostituto, não tem pai violento, porque pai é um só. Pai é pai. E eu estou falando aqui hoje para filhos, porque obreiros são filhos. Filhos que, quando olham para o seu pai espiritual, para o seu pastor, para a sua pastora, para o seu líder de departamento, não pode ficar rindo da nudez dele quando assim enxerga. Não deveria sair contando para as pessoas, usar a sua língua. Língua essa que às vezes se torna como uma faca afiada e assassinam pessoas. O apóstolo disse assim: a língua é um membro tão pequeno, mas quando mal usado pode incendiar uma floresta inteira. Ah, se nós soubéssemos as noites de luta, de tribulação e de angústia que passam os nossos líderes. O problema é que nós olhamos os nossos líderes e esperamos que eles sejam super-homens e mulheres maravilha, mas eles não são nem uma coisa nem outra. Eles são seres humanos. E a palavra ser humano é terrível. Ela é bonita quando se expressa, mas o significado é horrível, é nojento. A palavra ser é entidade, entidade sem corpo. E a palavra humano vem de humus, e humus é terra com esterco, e esterco são fezes. É isso que é ser humano. Ser humano é uma entidade invisível que habita num corpo pútrefado, que habita em um lugar maldito. Isto é ser um ser humano. O problema não é nosso, o problema está lá em cima. Pergunte por quê? Todo homem, todo ser inteligente e rico, quando tem uma joia, ou ele coloca em um cofre bem guardado na sua casa, ou ele vai em um banco e coloca em um banco, ou ele vai lá na Europa, na Suíça, e procura um banco suíço e coloca lá com um código para que ninguém possa tirá-lo. Todo ser rico faz isso quando tem uma joia muito preciosa, coloca num lugar que não pode ser tocado, sim ou não? Aí vem Deus e pega o dom que ele tem, que é a chamada, o ministério da palavra, do louvor, da graça, do ensino. Ele pega esses dons que não tem preço, e ao invés de colocar em um vaso de ouro, ele coloca num vaso de barro. Ele coloca num vaso que pode ser trincado, quebrado, roubado a qualquer momento. Então a culpa não é nossa. Se há alguém culpado na história, é ele. Porque ele viu em você, ele viu em mim, ele viu no seu pastor algo que ele não viu nos outros, e ele resolveu apostar na gente, ainda que sejamos infiéis, imperfeitos, ainda que tenhamos 1 milhão de problemas. Quem é que pode mensurar Deus? Quem é que pode mensurar como é que Deus enxerga o ser humano? Nós enxergamos a carcaça, Deus enxerga o íntimo. Nós enxergamos um palmo à frente do nariz, Deus enxerga a eternidade na frente.
E se Deus apostou na pessoa que está do seu lado, quem é você ou quem sou eu para falar o contrário? Por que é que nós temos dificuldade de acreditar que Deus pode usar seres com defeito? Quando Jesus chamou a sua tropa, a sua trupe, a sua escola apostólica, Ele chamou no número exato de 12. Quantos? Por que não 11? Por que não 13? Já se fez essa pergunta? Aí o bom crente que lê a Bíblia vai dizer: é porque o 12 é o número profético. Porque assim como Israel foi formado a partir de 12 homens com 12 tribos, não é nada disso. Jesus procurou 12 homens, porque dentro desses 12 homens estavam todos os temperamentos possíveis da raça humana. Espero que você não se escandalize. Para obreiro eu posso falar. Quantos são os signos do zodíaco? Vai, pode falar, a pastora não vai excluir você não. 12. É um para cada mês do ano, sim ou não? Por que as pessoas antigamente acreditavam nos signos? Acreditavam nos signos porque, segundo o cosmos, e o cosmos rege o nosso planeta, você tem que ter essa consciência. Por exemplo, o agricultor depende da fase da lua para plantar. Dependendo de como a lua está, nós temos maremotos, nós temos uma maré que vem, que vai. O mundo é influenciado pelo cosmos. Todos os seres humanos nascidos em um certo período de tempo tendem a ter algumas características psicossomáticas idênticas. Isso não tem nada a ver com misticismo. Parece que é uma lei que Deus estabeleceu no cosmos. Todas as pessoas que nascerem nesse período vão ter as mesmas habilidades. É por isso que muitas vezes você lendo alguma coisa de horóscopo, você diz: nossa, o homem acertou a minha vida. Não é que ele acertou. Quando você chega numa pessoa e você vê que a pessoa nasceu no mesmo período que você nasceu, vocês têm quase os mesmos gostos. E isso acontece, isso é de maneira natural, isso é científico. Porque pessoas nascidas naquele período de tempo têm a influência de todo o cosmos, do magnetismo da Terra, da influência da Lua, do oxigênio, de tudo mais. Isso é científico. Jesus chamou 12 homens só para um significado. Foi a maneira dele dizer: eu chamei 12 homens que têm dentro deles todos os temperamentos da raça humana. E foi a maneira dele dizer assim: se eu escolhi 12 e dentro deles estão todos os temperamentos, eu posso usar qualquer pessoa, independente do seu temperamento. Você não entendeu? Vou falar de novo. Jesus está dizendo assim: não me importa se você é fleumático, se você é sanguíneo, não me importa se você é expansivo, tímido, não me importa se você é colérico, depressivo. O que importa é que se você cruzar o meu caminho e eu enxergar alguma coisa boa em você, eu posso te levantar como pilar da minha casa, como pilar da minha igreja. Quando eu leio a história de Noé, nesse ponto principal desses 2 filhos de Noé, eu aprendo algo que todo obreiro deveria aprender, que é a ter misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Às vezes falamos como um papagaio, né? Ouvimos as pessoas falar misericórdia. A palavra misericórdia, ela é tão profunda, porque ela vem de 2 palavras do latim: miseris e cordia. A palavra miseris, anote aí se quiser, é sujo, podre, fedido, leproso, defeituoso, desgraçado, condenado, destruído, acabado, vazio, imprestável. Isso é a palavra miseris. E a palavra córdia? A palavra córdia vem de coração. Então misericórdia é pegar o sujo, o caído, o podre, o fedido, o destruído, o rejeitado, e colocar ele no coração. Como é que se coloca alguém no coração? Você já abraçou uma pessoa? Geralmente todas as pessoas abraçam no mesmo lado. Nós abraçamos a pessoa colocando o coração com o coração. Abraçamos a pessoa pelo lado esquerdo. É automático. Isso é misericórdia. É você abraçar aquele que está sujo, aquele que está tombado, caído e destruído. Nós, seres humanos, principalmente cristãos reformados, herdamos características do catolicismo que nunca vão sair da nossa vida.
O catolicismo, por ser o cristianismo mais antigo que nós temos no mundo, ele tem alguns ranços que não tem como tirar dele. Por exemplo, a imagem que o católico tem do pecado original é o sexo. Sim ou não? A maçã. Você passa nos motéis da vida, tem o símbolo de uma maçã. Você pega Nova York, o símbolo de Nova York é uma maçã, porque é a cidade do pecado. A maçã está estabelecida na Bíblia como fruto, né? Mas quem criou a imagem da maçã para o fruto da Bíblia foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, para poder manter a estrutura de riqueza dela, a construção do Vaticano e outras coisas mais, ela criou uma lei que funcionou muito bem. Ela fez com que todos os seus líderes fossem castros, todos eles fizessem o voto do celibato. E o celibato custa muito caro ao ser humano, porque faz o ser humano lutar contra a sua própria natureza. Quando o homem luta contra a sua própria natureza, nascem monstros e demônios dentro dele. Daí os escândalos de pedofilia dentro da Igreja Católica e outras coisas mais. Então, para manter e sustentar a riqueza, a Igreja Católica rotulou como se toda a sorte de pecado estivesse arraigado apenas no ato sexual. Santo Agostinho, quando escreveu uma das suas cartas, ele disse assim: toda mulher da cintura para baixo é a encarnação do demônio. Consegue imaginar isso? Santo Agostinho, um dos maiores pensadores da igreja. Inácio de Loyola chegou a dizer que a mulher era parente próxima do próprio diabo. Por quê? Porque a igreja cria a separação do homem e da mulher para manter a sua riqueza, porque se um padre casa, ele vai ter filhos, e quando ele morrer, alguém tem que cuidar dos filhos e da esposa. O patrimônio da igreja seria dilapidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós cristãos também herdamos essas características. Todo tipo de pecado para nós só funciona quando ele tem conotação sexual, e principalmente o adultério. Mas quando nós lemos Jesus, a gente se apavora, porque Jesus disse: adultério não é você ir dormir com a pessoa. Se você no coração desejar, você já adulterou com ela. Então existem coisas que nós precisamos limpar de dentro de nós, porque senão nós não conseguimos montar o reino de Deus na terra. Obreiros têm que aprender a ter misericórdia, mas só sabe e entende de misericórdia quem já precisou dela. Quem nunca precisou de misericórdia sempre agirá dentro da igreja como um juiz, sempre agirá dentro do corpo de Cristo como um carrasco, sempre perseguirá os mais fracos, sempre exigirá dos outros uma pureza que ele mesmo mal consegue sustentar. Mas depois que a pessoa bate com a cara no muro, depois que ela percebe que ela não é um semideus, depois que ela passa pelo processo da luta e da prova, ela fica mais amena. Então, os obreiros que tenho aqui hoje nessa noite, passem a agir com mais misericórdia. Os demais membros da igreja não têm aquilo que vocês têm, que são as responsabilidades. E as responsabilidades, elas automaticamente roubam de nós, inclusive, a espiritualidade. A área burocrática da igreja mata o espírito. Eu tenho certeza que muitos de vocês que são obreiros, teve culto que você diz assim: ah, que saudade do meu banquinho. Que saudade de chegar na igreja depois que o culto começa e ir embora antes do culto terminar. Só dá glória a Deus e amém. Por que eu fui chegar onde cheguei? Você só chegou onde chegou porque Deus viu que você tinha estrutura. Então aguenta. Aguenta. Eu falei aqui da outra vez, está na arca todo mundo quer, mas eu quero ver quem quer limpar as fezes dos animais. Quero ver quem quer aguentar o cheiro da urina. Quero ver quem quer aguentar ficar dentro de um lugar fechado por um ano com a sua sogra trancada lá dentro. Está na arca, ser salvo, todo mundo quer. Eu quero ver quem quer aguentar ficar do lado da cunhada e do cunhado o resto da vida. Como é que é? Como é que a senhora falou? A sogra é uma benção, né? Mas eu estou falando. Então, nós temos que suportar. Obreiro não pode ter as suas costas lisas e muito menos sensíveis. Obreiro tem que ter força, tem que apanhar e dar glória a Deus ainda, porque você está sendo forjado. E agora preste atenção: com a mesma medida com que você mede o seu líder,
vão medir você um dia. Da mesma maneira que você trata o seu líder, vão tratar você um dia. Então não seja rebelde. Agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo. Agradeça a Deus por você ser um vaso que tem utilidade. E quando você vê as coisas erradas, não é que você não deva comentar, mas comente com a pessoa certa. Não seja fofoqueiro. Não tem nada pior do que nós, família de Deus, usarmos a fofoca como arma para matar os nossos irmãos. Eu digo isso porque eu sou pastor de igreja. De vez em quando eu tenho que ficar lá na minha cidade para apagar os incêndios. E a cada coisa, um dia desse eu estava no culto, eu falei, gente, nós somos uma comunidade tão pequena. Tínhamos tudo para viver um paraíso. Mas vivemos num verdadeiro pé de guerra. Já percebeu isso? Olha o tamanho da nossa comunidade. Os piores inimigos não estão lá fora, estão aqui dentro. E os piores inimigos são aqueles que deveriam orar por nós. Os piores inimigos às vezes são aqueles que deveriam ser os nossos exemplos. Porque alguns de nós têm medo de perder aquilo que nós temos. Deixa eu te dar essa palavra. Não tenha medo de perder aquilo que Deus te deu. Primeiro que a Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. Deus, quando te deu, Ele sabia onde você ia chegar, sabia o que você ia fazer. Nada em você surpreende Deus. Sua queda não surpreende Deus. A sua subida no alto da montanha também não. Se você ganhar 1 milhão de almas, você não vai deixar Deus impressionado. E se você fizer alguma coisa extremamente ruim, também não vai deixar Deus impressionado. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Então não tente impressionar Deus com essas coisas. Apenas faça aquilo que está na sua mão para fazer. Apenas deixe Deus te usar com muita força. Se o ano de 2017 não foi como você esperava, vamos apostar que em 2018 será. Eu sei que eu olho para vocês e eu vejo um grupo coeso. O bordão de 3 dobras não pode ser quebrado. Não pode ser um contra o outro, mas é um pelo outro. Nós sempre falamos em comunhão, mas nós não vivemos a tal comunhão. Às vezes nós precisamos muito mais do que unidade, precisamos de unicidade. Unidade é um com o outro, unicidade é um pelo outro. Não deixe ninguém falar mal do seu pastor. O que a Bíblia Sagrada diz sobre os ungidos é muito grave. Não toqueis nos meus ungidos. Com pastor, só Deus lida. Escute o que eu estou dizendo, é um conselho. Com pastor, só Deus lida. Não tente ser Deus. Você vai bater com a cara no muro. Vou contar uma história para vocês. Há uns 15 anos atrás eu estava pregando em Recife. Uma cruzada no Campo do Café. Nós tínhamos 70 mil pessoas. Foi um culto extremamente lindo, muitas curas, muito batismo com o Espírito Santo e salvação de almas. Quando eu estava descendo da plataforma, uma irmã me parou aos prantos e me entregou um bilhete. Ela disse, pastor, é caso de vida ou morte. Eu disse, deixa comigo que eu vou ler assim que chegar no hotel. A carta dela dizia assim: há 15 anos atrás eu tive um romance com um grande líder de uma denominação. E eu engravidei dele. Tive uma filha. E ele me abandonou com a filha. E eu e minha filha passamos necessidades. E a igreja que ele deixou é rica, grande, extremamente conhecida no Brasil todo. Eu estava lendo aquilo, e quando eu falei, meu Deus, como pode um pastor fazer uma coisa dessa? Ele não só caiu com ela, ele engravidou ela. Ele não só engravidou ela, ele abandonou o filho. Eu falei, meu Deus, não vou deixar isso barato. Peguei o telefone dela, liguei, disse, irmã, segunda-feira eu vou estar no meu escritório, eu tenho um advogado amigo meu e esse advogado vai entrar na sua causa. E ela agradeceu. Segunda-feira eu cheguei no meu escritório, Jade. Sentei na minha escrivaninha, peguei minha carteirinha de cartões, achei o cartão do advogado. Quando eu coloquei a mão no telefone para discar, eu ouvi um barulho tão grande dentro do meu escritório, mas parecia um trovão.
O meu corpo se arrepiou, meu coração acelerou. Eu senti falta de ar. E eu senti que Deus queria falar comigo. Eu empurrei a cadeira para trás, dobrei o joelho e falei: Senhor, o que está acontecendo? Deus disse comigo uma palavra só: não toque no meu ungido. Eu falei: Senhor, mas o ungido já morreu. E o Senhor disse para mim: não toque no meu ungido. Não me pergunte por quê. Eu levantei, rasguei o bilhetinho da irmã e deixei essa questão para lá. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus deve fazer. E nós, seres humanos, devemos apenas ficar como espectadores. Se você não amar a sua igreja, como ela pode crescer? Se você falar mal do seu ministério, como é que você espera que ele cresça? Para isso existem reuniões de obreiro, que eu acredito que essa igreja faz como a nossa faz. Na reunião de obreiro a gente lava a roupa suja. Não vem qualquer um, vem só aqueles que a gente tem confiança. E a gente fala: ó, aconteceu isso, o que é que a gente faz? Vamos entrar num acordo. Pode até começar com briga, mas termina em oração. E o que acontece ali dentro, fica ali dentro. Então, em nome de Jesus Cristo, esse ministério não é um ministério comum. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui nesse ministério, eu falei isso. Eu sou um profeta de nações. Eu profetizo pelo mundo. São 80 países do mundo. Domingo agora eu embarco para os Estados Unidos para uma série de conferências só para profetizar sobre a vida dos meus irmãos do outro lado do mundo. Eu tenho percepção do mundo espiritual. Esta igreja tem algo diferente. E esse algo diferente atrai a atenção do diabo. O diabo nunca vai deixar esse ministério em paz. E o que a gente faz, pastor? Se blinde, se arme. Não é se armar contra o seu irmão, é se armar contra o diabo. Não é sair daqui expondo a nudez de todo mundo que está aqui dentro. Não é chegar no seu trabalho, na sua casa, para o seu vizinho e falar: você não sabe o que está acontecendo na igreja. Meu Deus do céu, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei como é que seres humanos se escandalizam com pecados de seres humanos. Vamos lá, vamos usar aqui a mente racional. Eu estou pregando para pessoas inteligentes aqui. Homo sapiens, a não ser que tenha algum Neandertal aqui. Tem algum Neandertal aqui? Tem algum Australopithecus aqui? Algum homem da caverna, burro, ignorante? Tem ou não? Só tem gente inteligente? Então, o que você acha que é a igreja? Reduto de santos? Igreja é igual curva de rio. Tudo que não presta vem para cá. Você está rindo? Você esqueceu de quem você é de verdade, de onde você veio. Você quer se lembrar? Pega uma foto sua antes de ser crente dessa igreja. Olha para aquela foto e você vai lembrar quem era você, sua coisinha de Jesus. É que depois de alguns anos você ficou tão perfeito, tão lindo, tão perfumado, tão rico, tão importante, que você esqueceu de onde você veio. Igreja não é nada mais do que um reformatório. A gente pega pessoas com defeito lá fora e elas vêm para cá, e aqui a gente vai burilando elas. Só que o ser humano é ser humano, não é um robô. Se fosse um robô, você trocaria uma pecinha dele e mudaria o programa dele para sempre. Ser humano não é computador, que você vai lá, seleciona o que você não quer, depois aperta a teclinha delete, e depois vai lá e reseta o computador e acabou. Não, ser humano é ser humano. Ser humano é fruto de tudo que ele viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos de idade. É mais complexo. Olhe para mim. Tudo que você viu, ouviu e sentiu de 0 a 7 anos, na sua primeira infância, e depois a segunda fase, de 7 a 12 anos, está para sempre dentro de você. Por isso que uns são tímidos, por isso que outros são expansivos, por isso que uns falam mais do que o homem da cobra, por isso que outros não falam nada, por isso que uns têm uma falência do lado emocional, por isso que outros têm falência sexual, porque tudo é questão de trauma. E o que é a igreja senão um grande divã, onde a gente entra e o psicólogo eterno começa a curar as nossas feridas, começa a arrancar de nós os nossos traumas. Mas de vez em quando os traumas voltam como um fantasma.
De vez em quando a carne não suporta, de vez em quando a alma não suporta. E aí, quando não suporta, o que fazemos? Chutamos, usamos enquanto presta. Não. Igreja é amor, e principalmente com aqueles que estão na frente da gente. Eu não admito que os meus obreiros me chamem de outra coisa a não ser pai. E eu digo para eles: sou um pai bravo, sou um pai com defeito, mas sou pai. E eu venho de uma escola que pai tem que ser respeitado. Quem não respeita pai, quem não respeita mãe, quem não respeita hierarquia, nunca será respeitado na vida. É o velho ensinamento que a gente dizia, pelo menos eu aprendi assim na igreja. Quando eu fui casar com a minha esposa, eu não precisei saber muito dela. O pastor disse: do jeito que você vê ela tratar a mãe dela e o pai dela, ela vai te tratar quando você casar. Olha que ensinamento. Do jeito que o filho trata a mãe e o pai, é assim que ele vai tratar com aquele que ele vai se casar depois. Isso funciona para nós também. Então, com essa historinha de Noé, eu queria que você aprendesse uma coisa: cuidado. Cuidado com o que você tem falado do seu pai e da sua mãe. Não exponha a nudez deles, porque o filho que expôs a nudez do pai pagou, e foi tão caro. Quem fala de Israel esquece que Israel foi escravo, né? Israel foi escravo aonde? Então olha só como as coisas são pesadas. Davi teve na sua mão a vida de Saul, podendo ter matado Saul, porque Saul tentou matar ele. Ele arrancou um pedacinho da capa de Saul, mas disse: jamais tocarei eu no ungido de Deus. Saul tentou matar Davi, e quando alguém entrou dentro do palácio de Davi e disse assim: eu matei Saul, o próprio Davi matou o cidadão, dizendo: ninguém toca no ungido de Deus. Quando nós voltarmos a acreditarmos nessas coisas, talvez as nossas igrejas tomem o caminho que as grandes igrejas do mundo tiveram. Quando você vê uma Assembleia de Deus, quando você vê uma Cristã do Brasil, uma igreja batista, metodista, presbiteriana, que são igrejas de renome, só são o que são por causa do respeito dos liderados pelo seu líder. Ainda que tenha 1 milhão de problemas, pastor é pastor. Eu deixo para vocês esse pequeno conselho e digo a vocês que aquele que ama o seu pastor recebe de Deus um presente especial. Aquele que ama o seu líder recebe de Deus um presente especial. É possível ser íntimo de um líder? É. Jesus tinha 12, mas no meio dos 12 ele tinha um que era seu mais chegado. Por que será que João era o mais chegado? Porque João cuidava de Jesus. Quando Jesus vai ficar para falar com a mulher samaritana, João fica ali. A Bíblia não diz que ele ficou ali. E como é que eu sei? Porque está escrito no evangelho dele, só ele contou essa história. Ele tinha um cuidado de Jesus. E Jesus às vezes era bruto. Às vezes Jesus agia como a gente age, no ímpeto. Ele expulsou cambistas. Ele deu uma bronca na mãe dele. Quando foram falar: sua mãe está aí, ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui. A mãe dele foi falar com ele e disse: mulher, que tenho eu contigo? E mesmo assim as pessoas continuavam amando, porque ele é o líder. Que caia sobre você hoje essa bênção. Defenda a sua igreja, defenda o seu ministério. Eu aprendi o seguinte, pastora Nazaré: ao amigo a gente não precisa explicar nada, porque é amigo. Ao inimigo não adianta explicar nada, porque é seu inimigo. Então, cuidado com o seu Facebook, cuidado com o seu WhatsApp. Tem equilíbrio. Antes de fazer qualquer coisa, antes de postar qualquer coisa, antes de divulgar qualquer coisa, pense 50, 100 vezes no que isso pode acontecer. Pense em como isso pode destruir a vida de alguém. Pense como isso pode acabar com a própria igreja. Não a igreja corpo místico, mas a igreja denominação.
Eu conheço igrejas que faliram, fecharam as portas, porque houveram problemas, crises internas, que os obreiros não deram conta de ter aptidão de resolver, e tiraram de dentro da igreja e levaram para a rua. A rua não está preparada para saber as coisas que acontecem aqui, porque na mente das pessoas, igreja é um lugar que só tem anjinho barroco com a auréola na cabeça. Mas como eu disse para vocês, a realidade, igreja é um lugar que só tem gente ruim, que está em processo de transformação. Então temos que ter paciência. Não exponha a nudez do seu Noé, porque se você fizer isso, quem pode pagar o preço pode ser seus filhos, como está escrito na Bíblia. Quem pode pagar o preço pode ser pessoas que não tem nada a ver com isso. Pastor, mas isso é verídico? A Bíblia diz: Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é muito sério. Então cuidado. Se te contarem alguma coisa de Noé, faça igual aos outros 2 filhos. Não olha. Pega um pano, vai de costa, embrulha. Não procura saber se está pelado mesmo. De repente não está, de repente está com short, com a camiseta. Mas não olha, não interessa o que falaram. Cobre, esconde, protege, ame, e Deus te dará tudo isso em dobro. Cada um dos senhores são potenciais futuros pastores. Ou você vai passar a vida inteira na porta da igreja, ou você vai ser a vida inteira pastor dos carros lá fora, ou vai passar a vida inteira abrindo sombrinha e guarda-chuva para os outros que chegam na igreja. Não que isso não seja lindo, isso é lindo, é honroso, é mérito. Ou você vai passar a vida toda limpando a igreja. Isso também é lindo, porque a igreja é o lugar onde a noiva se reúne. Mas existem coisas maiores. Só que quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Eu aprendi essas coisas a duras provas. Eu não fui um bom obreiro no início, pago o preço até hoje, porque eu era muito rebelde. E hoje eu tento mensurar o que eu fiz, equilibrar, dividir, e peço: Deus tenha piedade de mim. Então, a melhor coisa que tem é você aprender com o erro dos outros. Tenha força, fé e ame o seu ministério. Amém?